Então, primeiramente, eu agradeço a ESA mais uma vez, né, por estarmos aqui em conjunto. Também agradeço a todos vocês que tiveram aí a paciência de me acompanhar hoje. Infelizmente, eu já pedi, até já comuniquei, a ESA já pedi para comunicar a vocês, infelizmente hoje nós teremos que terminar um pouco mais cedo, apenas por uma questão de voo. Eles tiveram uma antecipação de um voo que eu tenho para as Minas Gerais, e eu acabei tendo que fazer uma alteração, uma modificação em relação a isso. Deixa eu só ajustar aqui. E aí, queridos, amanhã a gente compensa, tá, esse nosso encontro, estendendo um pouco mais a nossa aula, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, estarei, sem dúvida nenhuma, à disposição para que a gente possa estar aí discutindo sobre, tá? Queridos, quando a gente fala, isso é muito importante, é muito relevante, a gente vai aqui conversar sobre essa questão que envolve a tributação. Vocês estão num momento que eu vejo que é um momento muito salutar dentro da questão tributária. Por que eu digo isso? Porque nós estamos num ambiente de total alteração pela reforma tributária. E, sem dúvida nenhuma, quem começar agora, nesse momento, a entender alguns bons parâmetros de mudança, sairá na frente muito fortemente. E é o caso de vocês. O que eu pretendo fazer aqui com vocês, nichos que são específicos, que vocês vão ter oportunidade de fazer uma atuação e que não temos profissionais. Essa é a grande realidade. A gente não tem profissionais nesse sentido que são especializados, principalmente na questão que envolve esse tema que é o mercado de carbono, a tributação sobre o mercado de carbono. Então, é fato, queridos, vocês estarão na frente. Vocês estarão na frente. Até o Sérgio colocou um dado, e Sérgio, isso acontece, nós estamos vivenciando isso, inclusive na questão que envolve o próprio Banco Master, que agora está em voga. Daniel Vorcari e família estavam comercializando o mercado de carbono de maneira totalmente equivocada e fora das determinações normativas. Então, não é um tema, você diz assim, é um tema que eu não tenho conhecimento, não tem relevância. Não, tem muita relevância, extrema relevância. E vejam vocês, então, nesse ponto, o seguinte, queridos. Quando a gente fala sobre a compreensão adequada de carbono, exige, primeiramente, como ponto de partida, o exame da lógica econômica que fundamenta a existência do mercado de carbono. Então, se trata de um mecanismo, que ele é um mecanismo concebido para responder uma falha estrutural de mercado. Essa é a ideia. Quando a gente fala sobre mercado de carbono, o que a gente está tratando, por que existe a figura do mercado de carbono? Para a correção de falhas estruturais de mercado. E é uma falha estrutural de mercado clássica. Por quê? Porque nós temos aqui uma incapacidade do sistema de preços, quando é deixado exclusivamente a lógica privada, de internalizar os custos sociais que são decorrentes da emissão de gases de efeito estufa. Então, em termos econômicos, as emissões de carbono, elas configuram o que nós chamamos de externalidades negativas, isto é, o custo gerado por uma atividade produtiva que não é suportado pelo agente econômico responsável. Isso é transferido para a coletividade, tanto de uma forma difusa, como de uma forma intergeracional. Então, é isso que nós temos hoje quando se fala
que acompanham o mercado de carbono. Então, veja que nós tratamos aqui de uma questão de externalidades ambientais. E são externalidades negativas, porque, veja, durante décadas, queridos, a atividade econômica intensiva em carbono, ela se beneficiou de um ambiente regulatório permissivo, no qual a atmosfera ela era tratada como um recurso comum de uso gratuito. E esse modelo, ele permitiu a existência de ganhos privados expressivos. E, ao mesmo tempo, acabou também socializando riscos ambientais, riscos sanitários, riscos econômicos de uma grande magnitude. Então, qual foi a consequência? Uma distorção alocativa extremamente relevante, ou seja, produtos e serviços que são intensivos em emissões, eles passaram a ser artificialmente mais baratos. Não porque foram eficientes, mas porque uma parte significativa dos seus custos reais era inviabilizada do ponto de vista tanto econômico quanto jurídico. Então, é nesse contexto que emerge a lógica da precificação do carbono. Ao atribuir um valor econômico às emissões, busca-se, nesse caso, corrigir essa distorção estrutural, reinserindo no cálculo econômico aquilo que antes era o quê? Externalizado. A precificação do carbono, ela não deve ser compreendida como alguns falam, não é uma mera penalização ambiental. Não, mas é um instrumento que é sofisticado de racionalização econômica, que é capaz de alinhar incentivos privados a objetivos públicos de sustentabilidade e de eficiência locativa. Então, vejam vocês, do ponto de vista teórico, essa racionalidade, ela dialoga diretamente com a tradição do que nós chamamos de economia do bem-estar, que é aquela segundo a qual o Estado pode, em determinadas circunstâncias, inclusive deve, não é um poder, é um dever, ele deve intervir para corrigir falhas de mercado que conduzem a resultados que são socialmente ineficientes. Então, a emissão de carbono, ela representa, nesse sentido, um exemplo paradigmático de situação em que a ausência de intervenção, ela gera um equilíbrio de mercado subótimo, com custos sociais que são significativamente superiores aos benefícios privados que são obtidos. Então, prezados, portanto, a precificação do carbono, ela não se confunde com uma lógica arrecadatória em seu sentido estrito. O objetivo primordial é sinalizar economicamente que a emissão de gases de efeito estufa possui um custo real, um custo mensurável e juridicamente relevante. Porque ao fazê-lo, o sistema ele cria incentivos para inovação tecnológica, para a adoção de processos produtivos que são mais eficientes e para uma transição gradual rumo à existência de matrizes energéticas e produtivas que são menos intensivas em carbono. Então, essa lógica, ela é
particularmente relevante para o direito, porque ela desloca o debate ambiental de uma esfera puramente principiológica ou moral para um campo operacional, para um campo que é mensurável, que é passível de estruturação normativa. Vejam vocês que o mercado de carbono ele nasce exatamente nesse ponto de interseção entre economia, política pública e direito. Então, isso exige do jurista uma leitura que vai além da dogmática tradicional e que incorpore instrumentos analíticos que são próprios da regulação econômica contemporânea. Então, sob essa perspectiva, o carbono ele deixa de ser apenas um problema ambiental abstrato. Ele passa a consumir uma condição de variável econômica, que é hoje uma variável econômica regulada. A emissão, ela se torna hoje um fato juridicamente relevante, que é capaz de gerar direitos, obrigações, ativos que são negociáveis e, consequentemente, repercussões tributárias. Então, é esse deslocamento conceitual que permitirá com que nós compreendamos como se estruturam os diferentes modelos de mercado de carbono e por que a sua disciplina tributária ela se revela hoje um dos temas mais sensíveis e controversos do debate atual. Então, nós vamos avançar para essa lógica das externalidades, para a compreensão do mercado de carbono como instrumento de política pública, justamente visando examinar sua função regulatória, a sua inserção no desenho institucional dos estados contêm sistema que nós vamos buscar atender. E aí, prezados, vejam, temos, conforme dito, as externalidades ambientais, temos a questão da precificação, que é uma estratégia, e hoje a gente tem que entender, então, o mercado de carbono como um instrumento de uma política pública regulatória. Então, veja, uma vez superada essa ideia de que nós temos um mercado de carbono não apenas como algo eminentemente privado, mas como um instrumento de política pública regulatória, então nós temos agora que fazer uma análise, depois de superado o problema econômico das externalidades ambientais, então impõe-se aqui avançar para essa questão da política pública. Por quê? Porque, diferentemente de soluções que são puramente voluntaristas ou que são soluções baseadas apenas em comandos proibitivos, o mercado de carbono ele surge como uma técnica regulatória indireta, que vai atuar sobre incentivos econômicos e não apenas sobre condutas que são formalmente vedadas. Então, a lógica subjacente a esse modelo vai partir do reconhecimento de que o Estado, ao invés de simplesmente proibir emissões ou, eventualmente, impor para padrões tecnológicos rígidos, ele pode estruturar um ambiente normativo. Os
agentes econômicos eles passem a incorporar de forma racional os custos ambientais de suas decisões produtivas. Então, o mercado de carbono, nesse sentido, ele não substitui a regulação tradicional, mas complementa, operando como um mecanismo de indução comportamental. Ele induz comportamentos. Então, isso se trata de uma mudança relevante no paradigma regulatório. Por quê? Porque o foco ele se desloca do controle direto da atividade econômica para a criação de um sistema de incentivos que é juridicamente estruturado, no qual o cumprimento dos objetivos ambientais ocorre por meio de escolhas que são descentralizadas dos agentes de mercado. Então, o Estado, ele define os limites, o Estado define os parâmetros, o Estado ele vai definir as regras do jogo, mas vai transferir ao mercado justamente a tarefa de identificar as soluções que são mais eficientes para a redução de emissões. Então, é por isso que, nesse sentido, quando se fala dessas características, vejam vocês que essa própria característica que eu expliquei, ela vai explicar por que o mercado de carbono ele passa a ser frequentemente classificado como um instrumento de regulação econômica ambiental. Porque ele vai combinar elementos típicos do direito administrativo regulatório, do direito econômico e do direito ambiental. Então, exige uma abordagem jurídica integrada. Vocês sabem, eu até convido vocês depois a observarem, eu editei no ano passado 4 obras jurídicas pela editora Foco. Eu editei o direito tributário interdisciplinar, que é justamente buscar essa linguagem integrada do direito tributário que hoje nos falta. Eu editei o chamado direito tributário quântico, porque tudo isso hoje que nós estamos falando, isso é tratado por inteligência artificial preditiva, generativa e regenerativa. E eu editei o que eu penso ser uma disciplina, inclusive que deve ser estudada apartadamente, que é o denominado direito econômico tributário. Porque justamente as decisões tributárias, elas são decisões que são pautadas em questões eminentemente econômicas. E como eu cursei também uma graduação, eu sou também economista, eu fiz um bacharelado em economia, justamente eu vi essa dificuldade hoje do mercado, de tentar entender que as decisões eminentemente tributárias, elas não são decisões só tributárias. Elas são decisões que buscam o atendimento de agentes econômicos. Então, nesse ponto, queridos, a gente tem que entender que o sistema hoje, né, se nós não temos apenas, vejam, hoje um arranjo contratual privado, mas nós temos um sistema hoje que ele é normal, quanto à definição de metas, aos critérios de mensuração, aos critérios de verificação e também de responsabilização. Então, ao estruturar um mercado de carbono, o poder público ele estabelece de uma forma tanto explícita
quanto de uma forma implícita, uma política climática. Se define quanto se pode emitir. Temporal. Quais são os setores que serão alcançados? Quais são os setores de mensuração das emissões? Que podem vir a ser utilizados. Cada uma dessas escolhas possui impactos econômicos que são relevantíssimos. E, inevitavelmente, isso gera consequências jurídicas. Os queridos que estão aí falando pelo chat, tá, Jair, logo mais eu já coloco e respondemos essas questões e colocamos para debate, tá? Eu só peço aí as desculpas, porque justamente com essa questão da oscilação da internet, até mesmo para a otimização, eu estou focando aqui para depois a gente responder, tá? Então, o mercado de carbono ele não deve ser compreendido como um fim em si mesmo. É um meio para atingimento de objetivos públicos, que são mais amplos. A redução das emissões, a promoção da inovação tecnológica, a previsibilidade regulatória, eu peço desculpas, vai oscilar um pouquinho, mas eu consigo, e se precisar fazer um outro encontro ainda, eu faço, tá? Para não ter prejuízo para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos nesse ponto. Deixa eu voltar aqui para a gente poder tratar dessa questão que envolve as inovações tecnológicas, dentre outros. Então, querido, é o seguinte, quando a gente fala aqui sobre os vetores que orientam nesse caso, né? Toda a parte do mercado de carbono, essa construção funciona como uma coordenação entre, preste atenção, interesse público e interesse privado. Então, sob uma ótica institucional, essa técnica regulatória, é óbvio que ela apresenta vantagens que são evidentes. Por quê? Porque ao permitir que os agentes econômicos escolham como cumprir suas metas ambientais, o sistema, ele reduz os custos de conformidade, ele estimula soluções criativas. Ele vai evitar a imposição de modelos produtivos que são únicos e que são, muitas vezes, inadequados à própria diversidade setorial e, ao mesmo tempo, preserva a capacidade estatal de fiscalização, de sanção e de revisão de regras quando for necessário. Então, do ponto de vista jurídico, essa sofisticação regulatória também vai impor enormes desafios. Desafios que são extremamente relevantes. Primeiro, a criação de um mercado pressupõe a definição clara de direitos, de obrigações, a questão da atribuição da segurança jurídica aos ativos que são gerados e também a construção de mecanismos que são confiáveis, tanto de monitoramento quanto de verificação. Sem esses elementos, o mercado de carbono ele perde credibilidade, ele se converte num instrumento totalmente ineficiente ou meramente simbólico. E isso não é admitido. E veja que, quando a gente fala dessa circunstância, essa dimensão regulatória, ela passa a ser central para compreender por que
o mercado de carbono ele suscita debates intensos no campo tributário. Porque a partir do momento que se institui direitos negociáveis e que são associados à redução ou à compensação de emissões, o Estado ele cria uma categoria de riqueza que é juridicamente conhecida e reconhecida. Então, a partir desse momento, surge uma indagação que ela é inevitável. Como que o sistema tributário, e eu quero que vocês pensem nisso, como que o sistema tributário ele deve... Você tem uma aguinha para mim? Como o sistema tributário ele deve tratar esses ativos? Por quê? Porque a resposta a essa pergunta depende, em grande medida, da forma como o mercado é concebido enquanto política pública. Veja, se nós analisarmos hoje a questão dos modelos estruturais do mercado de carbono, é óbvio que toda e qualquer compreensão disso vai exigir a demanda de exames das arquiteturas institucionais que são fundamentais. Porque, veja, ainda que existam, prezados, múltiplas variações regulatórias, ainda que isso exista, dois modelos estruturais, muito obrigado, são modelos que devem concentrar maior atenção tanto na literatura jurídica quanto na literatura econômica, que é o sistema de limitação e comércio de emissões, que ele passa a ser conhecido como cap and trade, e os mecanismos que são baseados em projetos de redução ou de remoção de emissões. Então, cada um desses modelos vai responder a lógicas que são distintas, tanto de regulação, como também de produção de efeitos jurídicos que são próprios. Vejam vocês, quando eu trato da questão que envolve o sistema cap and trade, o elemento central desse sistema é a fixação prévia de um limite máximo de emissões para determinado setor, ou para um conjunto de setores, ou ainda para a economia como um todo. Então, esse limite estabelecido pelo poder público, ele acaba representando uma decisão política que é fundamental. Por quê? Porque ela define o grau de restrição ambiental que é imposto a partir de uma atividade econômica. Então, a partir desse teto global, o Estado ele distribui ou ele vai leiloar permissão de emissões e que vai conferir aos titulares dessas permissões o direito de emitir uma determinada quantidade de gases de efeito estufa. Então, essas permissões, uma vez criadas, essas permissões, elas se tornam, que é o que nos interessa diretamente, elas se tornam ativos negociáveis. Então, as empresas, elas acabam por conseguir reduzir as emissões, isso com um custo inferior ao próprio valor de mercado. E, nesse sentido,
vai conseguir reduzir essas emissões como uma forma de incentivo econômico para vender excedente. Então, o mercado de carbono ele funciona assim. É aquela questão de você ter os excedentes a serem comercializados. Agora veja vocês, por outro lado, agentes que tenham maiores dificuldades ou maiores custos, têm custos mais elevados para reduzir estas emissões, o que eles podem fazer? Eles podem adquirir, então, permissões adicionais no mercado, que é aí onde surge as chamadas comercializações. Então, o resultado esperado é o quê? É que se obtenha uma meta ambiental global ao menor custo econômico agregado possível. Então, a sofisticação desse modelo reside onde? Reside justamente na separação entre o objetivo ambiental, que é definido centralmente, e a forma como eu alcanço esse objetivo, que é descentralizada por meio das decisões dos próprios agentes econômicos. Então, o mercado, nesse arranjo, ele funciona como um mecanismo de descoberta de preços e de alocação eficiente dos recursos. E qual é a função do Estado? O Estado ele preserva o controle sobre o volume total de emissões que são permitidas. Essa passa a ser, em tese, a ideia. E vejam vocês, quando a gente fala aqui desses direitos de emissão, é óbvio que isso vai depender de mecanismos legislativos, nos quais, inclusive, envolve o próprio direito internacional. Por quê? Simples. Eu tenho que analisar várias tratativas internacionais para saber se o sistema de emissões ele passa a ter compatibilidade com os acordos internacionais anteriormente firmados. Por exemplo, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, que é de 2015. Em relação à questão do Acordo de Paris, o Brasil, ao editar os modelos regulados de mercado de carbono, estes estão condizentes com os ativos que são discutidos hoje no mundo? Então, essa é uma situação. Então, a gente analisa o seguinte, os mecanismos que são baseados em projetos, eles vão operar sob uma lógica que já é distinta. Por quê? Porque nesse modelo, que é com base em projeto, não necessariamente existe um limite global de emissões que é imposto a um setor específico. Por quê? Porque o foco ele acaba se deslocando para as iniciativas que comprovadamente elas acabam por reduzir, por evitar ou para remover emissões em relação a um cenário de referência. Então, cada projeto que é aprovado vai gerar um crédito de carbono correspondente à quantidade de emissões evitadas ou que foram removidas, os quais esses créditos eles podem ser adquiridos por terceiros que são interessados em compensar as suas próprias emissões. Então, esse modelo ele é particularmente relevante em contextos nos quais não existe mercado regulado
de emissões que são plenamente instituídos. É o que se denomina, queridos, eu acho que vocês já ouviram isso, um mercado voluntário de carbono. Então, esse mercado voluntário, ele permite que as atividades de redução de carbono ocorram de maneira descentralizada, inclusive em países ou em setores que não são submetidos a limites obrigatórios. Então, a lógica econômica aqui não é a da escassez artificial que é criada pelo teto de emissões, mas de uma monetização da performance ambiental positiva. Então, juridicamente, essa distinção estrutural ela é decisiva. Por quê? Porque no cap and trade, o direito de emitir, preste atenção, o direito de emitir, ele decorre de uma autorização estatal expressa, que é inserida num regime regulatório típico. Por exemplo, o Brasil ele editou 2 normas em 2024, final de 24. Ele editou a lei 14948, que fala da questão que envolve o que a gente chama de hidrogênio verde, a Política Nacional de Hidrogênio Verde, e a Lei 15.042, que vocês obrigatoriamente devem conhecer, que fala sobre o Sistema Brasileiro de Emissões de Gases. Então, hoje, o Brasil já tem mercado regulado. Antes, a gente só operava no mercado voluntário. Hoje, não mais. Hoje, nós operamos também no mercado regulado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Com muita tranquilidade, tá? Voltamos. Uma das coisas aqui, queridos, mais significativas que nós temos, que eu vejo ainda com muita relevância, é que o mercado regulado, ele além de ser inaugural, ele é inicial, nós temos o seguinte que é muito importante, a administração pública, ela passa a ser um grande potencial hoje de criação desses créditos, porque você concorda comigo que a administração pública talvez seja aquela que tem a maior quantidade de áreas, que tem preservação ambiental, que tem preservação permanente. Então, observe o seguinte, vocês imaginem se eu tenho, nesse ponto, uma quantidade de áreas que eu sei que eu possa vir a explorar com energia renovável, por exemplo, com a questão de hidrogênio verde, se eu tiver condições de fazer certificação disso dentro da própria municipalidade, você não tem a dúvida nenhuma que isso é receita nova para o município. E digo mais, não é receita tributária, é uma receita financeira. Se fosse receita tributária, o que aconteceria? Em tese, a receita tributária seria vinculada. Então, deveria, nesse caso, é uma receita financeira para o município. E por que isso hoje para o município é muito relevante? Simples. Porque nesse ponto, hoje o município, com a perda de arrecadação que vai acontecer em grande medida, com relação à criação da IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, depois eu explico para vocês essa lógica. Mas isso é uma receita que entra para o município com muita propriedade. Então, veja, se eu tenho hoje a questão desse mecanismo regulatório, em que eu tenho, nesse caso, um ativo, que pode ser cap and trade, ou seja, que é um ativo que é regulado pelo governo, a quantidade, o limite.
É óbvio que, nesse caso, essa diferença, se ele é no mercado regulado, se ele é no mercado voluntário, essa diferença ela envolve, repercute juridicamente na natureza dos ativos que são gerados. Por quê? Porque as permissões de emissão, elas tendem a ser vistas, primeiro, como autorizações administrativas com valor econômico. E os créditos oriundos de projetos, eles acabam assumindo contornos mais próximos de direitos creditórios, ou também chamado de ativos intangíveis vinculados a uma performance ambiental certificada. Então, o que a gente vê hoje, principalmente nessas instituições financeiras, igual eu estava falando para vocês, que teve um problema, inclusive, no Master em relação a isso. Essas questões que o Banco Master, que outros comercializam, são questões baseadas no mercado voluntário, não no cap and trade. Então, no mercado voluntário, isso é visto como o quê? Um direito creditório. É visto como ativo intangível. Por que essa distinção, para nós, advogados, é fundamental? Para nós é fundamental porque ela acaba sendo um debate central tributário. Os dois modelos, gente, os dois modelos, produzem incentivos distintos. O cap and trade, ele atua prioritariamente em setores que são intensivos em emissões. Setores que já estão consolidados com isso. É isso aí, depois eu vou responder, mas o Jefferson colocou uma questão legal. Depois, Jefferson, você me passa isso, tá? Ele escreveu aí 2 artigos, um sobre as Blue Bonds e outras sobre economia colaborativa. O Blue Bond com tokenização é fantástico. E é algo que hoje, Jefferson, se a gente perguntar quem é que sabe sobre isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, veja, os mecanismos de projetos, então veja, mecanismo de projeto, que é o que hoje o mercado faz. Ele vai estimular o quê? Novas iniciativas. Isso acontece muito onde, gente? Setores como agricultura, florestas, uso do solo. Então, isso amplia o alcance geográfico e o alcance setorial da política climática. Veja, embora frequentemente eles são apresentados como alternativas excludentes, esses modelos eles são, na prática, modelos complementares. Por quê? Porque sistemas maduros de mercado de carbono, eles tendem a combinar limites obrigatórios para determinados setores com a possibilidade da utilização parcial de créditos provenientes de projetos. Maravilha, Jefferson. Vou verificar isso, que é muito interessante. Então, essa combinação, ela amplia a flexibilidade do sistema e também adiciona camadas de complexidade, tanto regulatória quanto jurídica. Então, a escolha entre esses modelos, ou a forma como esses modelos hoje eles são articulados, ela não é uma escolha neutra. É uma decisão política com efeitos distributivos, com efeitos concorrenciais e com efeitos fiscais relevantes. Então, por essa razão, o jurista que atua no campo do mercado de carbono, ele precisa compreender não apenas o funcionamento técnico do mecanismo, mas as premissas normativas que sustentam tudo isso. Então, nós temos que diferenciar o que é mercado regulado, o que é mercado voluntário, quais são as consequências jurídicas dessa segmentação, para que a gente justamente trate dessa distinção entre um e outro.
Porque vejam vocês o seguinte, quando se analisa aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Quando se analisa aqui a questão inclusive jurisprudencial, eu pergunto a vocês, o que é que a gente vê hoje dessas validações jurisprudenciais no Brasil? Porque, veja, a gente tem uma variedade de análise jurídica que é absurda entre países. E é óbvio que cada qual vai observar aquilo que melhor atenda o seu interesse econômico. Então, veja que eu posso afirmar diretamente, isso eu estou colocando aí para vocês, esse material depois eu vou disponibilizá-lo, tá, queridos, para vocês. Mas veja, a gente tem que analisar, primeiro ponto em conjunto aqui, o que é que diferencia mercado regulado de mercado voluntário de carbono? Eu tenho que analisar essa compreensão jurídica, por quê? Porque, embora ambos operem com uma lógica da precificação das emissões, as suas bases normativas, as suas bases institucionais, as suas bases jurídicas são bases substancialmente distintas. Então, isso repercute de maneira direta sobre segurança jurídica, previsibilidade regulatória e tratamento tributário dos créditos que são negociados. Por quê? Porque o mercado regulado de carbono, ele nasce de uma decisão estatal que é explícita. Então, é um arranjo que é normativamente instituído, no qual o poder público vai impor obrigações jurídicas de redução ou de limitação de emissões a determinados agentes econômicos. Então, a participação nesse mercado não é uma escolha voluntária. É o enquadramento do agente em um regime jurídico obrigatório, que é definido por lei, por atos normativos infralegais e com base numa legislação que é clara. Então, nesse ambiente, tanto os créditos ou as permissões de emissão possuem uma origem que é diretamente vinculada à autoridade pública. O Estado é que vai definir os critérios, tanto de elegibilidade, como é o Estado que vai estabelecer as metodologias de mensuração, como é o Estado que vai fixar os limites de emissão e vai organizar o sistema de registro, de monitoramento, de fiscalização, que é o que aconteceu com a Lei 15.042 de dezembro de 2024. A atuação privada ela vai ocorrer dentro de um perímetro regulatório que é previamente determinado. Então, vai conferir o quê? Tanto previsibilidade, maior previsibilidade, consequentemente, uma maior uniformidade das operações. Agora, veja. Do ponto de vista jurídico, o mercado regulado ele se aproxima do que eu chamo de modelos clássicos de regulação econômica. Porque existe uma relação clara de sujeição entre os agentes regulados e o poder público.
existem deveres jurídicos específicos e também existem sanções previstas para cada um desses descumprimentos. Então, as permissões de emissão ou os créditos regulados, eles assumem nesse contexto o quê? Uma natureza jurídica de instrumentos jurídicos funcionalizados ao cumprimento de uma obrigação ambiental que é legalmente imposta. Então, veja, mercado regulado não é discricionário. O mercado regulado ele é vinculado. O mercado regulado ele impõe ao poder público o poder público, na verdade, impõe estas questões de cunho obrigatório. Tá? Assim, não tem mecanismo. Se vocês observarem a Lei 15.042, e eu pergunto a vocês, se vocês observarem quantas empresas estão cumprindo aquilo, quantos agentes econômicos estão cumprindo, é assustador. Ninguém. Aliás, ninguém sabe. Eu concordo com você, Jefferson, dessa similaridade que poderia ter com essa lei para incentivo de crédito. Concordo. Deveria, da mesma forma que tem para reciclagem. Agora, vejam vocês, o mercado regulado a gente falou, o mercado voluntário de carbono, ele já se estrutura numa lógica que é completamente distinta. Por quê? Porque nele eu não tenho uma imposição legal direta, tanto de limite de emissão ou de obrigação de compensação. Então, a participação do agente vai decorrer do quê? De decisão estratégica, de decisão reputacional, de decisão contratual ou, eventualmente, de uma decisão comercial. Então, as empresas, os indivíduos que optam por adquirir crédito de carbono para a neutralização de emissões, eles adquirem para atender compromisso de sustentabilidade ou para responder demanda de consumidores e de investidores. Vocês sabem que hoje a gente analisa, por exemplo, empresas, hoje não está em voga o ESG, Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, o social e a questão da governança, do compliance. Tem determinadas empresas hoje no mundo que elas só adquirem de empresas que têm um selo ESG verificável. Agora, veja, o fato é o que muitas pessoas confundem, eu não quero que isso aconteça com vocês, porque a gente pode fazer muita coisa junto. Esse caráter voluntário, que é uma coisa que eu sempre bati, não significa, gente, ausência de regras. Por quê? Porque o mercado voluntário, ele opera com padrões técnicos, com metodologias e com sistemas de certificação que são relativamente sofisticados e que são frequentemente desenvolvidos tanto por entidades privadas como por organizações internacionais. Agora, a base normativa dessas regras, ela não se confunde com a autoridade estatal direta. Então, é óbvio que o ambiente jurídico ele é mais fragmentado e também eu posso dizer para vocês que, em certos aspectos, ele é mais também incerto. Então, a ausência de imposição legal direta implica no quê? Em que os créditos que são gerados no mercado voluntário, eles não estão funcionalmente vinculados ao cumprimento de uma obrigação jurídica ambiental estatal. Eles se inserem predominantemente no âmbito das relações privadas, ainda que tenham influência de parâmetros técnicos que são amplamente reconhecidos. Então, essa característica impacta onde? Diretamente na forma como o direito tributário tende a enquadrar essas operações. Porque enquanto no mercado regulado o crédito de carbono ele pode ser visto como um instrumento de cumprimento do dever legal, no mercado voluntário ele se aproxima mais claramente de um ativo econômico negociável, cuja existência vai decorrer o quê? De um arranjo, tanto contratual quanto do arranjo certificador. Então, essa diferença não é meramente conceitual. Ela influencia, sim, a percepção do fisco
sobre a natureza da operação e sobre a ocorrência ou não de fatos geradores tributários. Um outro ponto que eu vejo, gente, com muita relevância, diz respeito à governança. Por quê? Porque o mercado regulado, ele conta, em regra, com estruturas institucionais estatais que são robustas, que são capazes de assegurar registros únicos, que são capazes de assegurar rastreabilidade e que são capazes de assegurar mecanismo de controle. Já o mercado voluntário, ele convive com múltiplos padrões, com múltiplos registros, com múltiplas certificadoras, o que vai ampliar tanto a complexidade jurídica como o risco de questionamentos, seja quanto à integridade e quanto à unicidade dos créditos. De novo, eu vou falar, vide Banco Master. Vide Banco Master. Por quê? Vejam, queridos, essa fragmentação, ela tem reflexos diretos na segurança jurídica. Então, para o operador do direito, a análise de uma operação envolvendo crédito de carbono exige uma identificação precisa do ambiente em que o crédito foi gerado e onde o crédito foi comercializado. Tratar indistintamente crédito de mercado regulado e crédito voluntário é um erro técnico grave. Isso é capaz de comprometer a análise contratual, a análise fiscal e a análise regulatória. E eu não preciso dizer para vocês que essa distinção também vai revelar uma tensão latente entre a autorregulação e a regulação estatal, porque à medida em que o mercado voluntário ele cresce e ganha relevância econômica, isso vai aumentar a pressão para algum grau de institucionalização pública, seja para garantir a integridade ambiental, seja para conferir maior previsibilidade jurídica e fiscal às operações. Já não tenha dúvida disso. Então, nesse caso, Jair, eu interrompi mesmo nesse momento, tá? Daqui a pouco eu já coloco novamente. Estou aqui trocando ideias. Né? Aí, veja, quando a gente fala, então, queridos, nesse processo, né, de certificação, de validação, de homologação de crédito, para que ele se torne efetivamente negociável, isso com grandes players internacionais, só isso já é um campo autônomo de estudo, que tem uma elevadíssima complexidade, tanto técnica, quanto jurídica, quanto operacional. É um percurso que é longo, é um percurso que é multifásico, ele é plurifásico, ele é altamente restritivo, envolve requisitos metodológicos, auditoria independente, governança documental, que é muito rigorosa, tem que ter uma aderência estrita a padrões internacionais que são reconhecidos pelo mercado. E esse processo não se confunde com o mercado de carbono em sentido jurídico tributário. Porque uma coisa é o domínio de temas como metodologia de mensuração, adicionalidade, permanência, leakage, o MRV, que é o monitoramento, reportação, verificação, os registros que são internacionais, uma due diligence ambiental. Cada uma dessas etapas tem limitações que são próprias, tem custos que são relevantes, são custos altos, e tem risco jurídico específico. Então, hoje, a gente pode dizer o seguinte, o ESG não é nem acessório hoje, nem retórico. Para grandes compradores institucionais, para fundos, para multinacionais, para mercados organizados, hoje o ESG ele é condição obrigatória de elegibilidade, não é um diferencial. Sem governança ambiental, sem governança social corporativa robusta,
o crédito ele sequer ultrapassa a fase preliminar de análise. Então, isso já reforça a natureza seletiva do mercado de crédito de carbono de alta qualidade. Então, explica por que poucos projetos, na prática, eles vão alcançar uma liquidez internacional que é relevante. Tá? Veja que, inclusive, quando a gente fala justamente dessa governança, tá, no mercado de carbono, nos padrões internacionais, a gente tem o Brasil, em 2015, firmando o Acordo de Paris. E aí, o Brasil, como signatário, ele firma, nesse caso, uma cooperação internacional e, consequentemente, ele firma também observâncias que são de natureza obrigatória. Ele não tem discricionariedade, ele tem vinculação. 2019, existem a criação de padrões internacionais, tais como o ISO 14064, que justamente vai dizer, olha, como que vai ter a contabilização da emissão de gases? Como é que isso passa a ser hoje relatado? Como é que eu posso realmente fazer a verificação restrita disso? 2021, a gente teve uma revisão dos mecanismos de mercado de carbono, isso com ênfase na implementação de abordagens que se baseiam nos resultados de mercado. Tivemos, em 2023, uma colaboração internacional, com acordos tanto bilaterais quanto multilaterais, os Estados Unidos ficaram fora disso. E em 2024, a gente tem aquela parte que eu falei para vocês que envolve o mercado regulado. Então, hoje, o nosso papel acaba sendo notadamente esse. E aí, veja, queridos, quando eu falo para vocês sobre a definição da natureza jurídica dos créditos de carbono, isso representa talvez um dos pontos mais sensíveis e controvertidos de todo o debate jurídico que é decorrente desse tema. Não se trata aqui de uma questão que não se resolve por uma mera analogia. Tampouco por enquadramento automático em categoria tradicional, ou seja, isso aqui é direito público ou direito privado. Não. A complexidade, ela decorre do fato de que, ponto 1, créditos de carbono são produtos normativos híbridos. São resultantes da interação entre regulação estatal, padrões técnicos, contratos privados e políticas públicas ambientais. Então, em termos conceituais, o crédito de carbono ele representa a certificação de uma quantidade mensurável de emissões de gases de efeito estufa que foi evitada, ou que esses gases foram reduzidos ou removidos em relação, óbvio, a um cenário de referência. Então, essa certificação, ela converte um resultado ambiental em um ativo que é economicamente negociável. Agora, o desafio jurídico consiste em determinar se esse ativo se qualifica como um bem, se esse ativo se qualifica como um direito, como um título, como uma autorização, como um serviço ou como uma categoria autônoma. Então, isso é muito relevante. Nós temos uma primeira corrente aí doutrinária que aproxima o crédito de carbono à noção de um bem incorpóreo. Então, nessa leitura, o crédito ele seria considerado um ativo intangível. Só que é um ativo intangível que é suscetível de apropriação econômica, circulação jurídica, só que ainda, mesmo que ele seja desprovido de materialidade física. Então, essa classificação ela vai encontrar um respaldo no qual o fato
vai tirar a ideia, né, de que isso é um bem intangível, porque o crédito ele pode ser registrado, pode ser transferido, ele pode ser valorizado economicamente. Isso tem características que são muito típicas dos bens imateriais que são reconhecidos tanto pelo direito civil quanto pelo direito empresarial. Então, essa é uma abordagem, tá? Uma abordagem. Agora, nós temos, por exemplo, uma outra abordagem, eu vou aqui só parar rapidamente o compartilhamento. Existe uma outra abordagem que é enfatizando o caráter autorizativo dos créditos. Isso acontece muito, gente, nos mercados regulados. Como o Brasil ainda está engatinhando, isso ainda vai acontecer. Então, sob essa perspectiva, o crédito de carbono ele funcionaria como uma forma de permissão administrativa para emitir determinada quantidade de gás de efeito estufa. Então, essa leitura ela vai reforçar o quê? Que existe um vínculo do crédito com o exercício do poder de polícia, o poder regulatório estatal. Então, vai aproximar o crédito a uma forma de, se fosse uma licença, uma autorização administrativa, mesmo que seja dotado de valor econômico transferível. Esse é um outro ponto. Ainda existe uma outra interpretação que enxerga o crédito de carbono como um direito creditório sui generis. Então, nessa linha, o crédito ele não conferiria propriamente um direito de emitir. Ele representa o reconhecimento jurídico de um desempenho ambiental positivo que é passível de ser utilizado por terceiros para fim de compensação. Então, o ativo, nesse caso, ele está muito mais próximo de um direito de crédito que é vinculado a uma obrigação ambiental compensatória. Agora, se nós observarmos o mercado voluntário, essa leitura já ganha uma especial relevância. Por quê? Porque como não há uma imposição legal direta de limite de emissão, o crédito ele não opera como autorização estatal, mas como um instrumento contratual que materializa compromissos privados de neutralização de emissões. Então, a natureza jurídica do crédito nesse ambiente tende a se afastar do direito administrativo e se aproxima do direito privado, ainda que influenciada por padrões técnicos de aceitação global. Então, queridos, alguns autores, eles defendem, inclusive, que o crédito de carbono ele constitui uma nova natureza jurídica, que não é ainda inteiramente assimilável às classificações tradicionais. Então, essa posição ela reconhece que o direito, ao lidar com fenômenos econômicos e ambientais que já são contemporâneos, precisa admitir a emergência de figuras jurídicas híbridas, cuja disciplina vai demandar o quê? Soluções normativas que são bem específicas. Então, é óbvio, toda essa indefinição conceitual não é apenas um problema teórico. Isso possui uma implicação prática direta, especialmente no campo tributário. Porque, a depender da natureza jurídica atribuída ao crédito, vai alterar o enquadramento da operação como prestação de serviço, como circulação de mercadoria, cessão de direito ou simplesmente cumprimento de obrigação regulatória. Então, cada uma dessas qualificações vai conduzir a regimes tributários que são distintos e, muitas vezes, conflitantes. Então, a classificação jurídica do crédito, óbvio, vai influenciar a forma como o crédito é tratado contabilmente, o que, por sua vez, vai repercutir sobre a apuração de tributos diretos. Agora, essa ausência de uniformidade conceitual, isso aumenta o quê? O risco de interpretação divergente por parte da administração tributária e, principalmente, por quem? Por parte do Poder Judiciário, o que amplia a segurança jurídica. Hoje você tem, o crédito ele é registrado como intangível contabilmente. Aí vem uma decisão jurídica e fala, eu não entendo que ele seja um intangível.
entendo que ele seja um direito creditório. Então, a natureza jurídica do crédito, ela não pode ser definida de forma abstrata, universal. Vai depender do quê? Do contexto regulatório, do modelo adotado, modelo de mercado, da forma que foi gerado, da finalidade da utilização. Então, uma análise que seja juridicamente responsável, ela deve levar em conta todas essas variáveis. Não existem respostas simples para problemas complexos. Não existe. A análise da natureza jurídica dos créditos de carbono, ela vem se tornar ainda mais complexa quando se examina a sua relação com a categoria mais ampla dos chamados ativos ambientais. Em especial, em eventual aproximação com o instrumento financeiro. Esse debate ele é central para justamente compreender apenas não a lógica econômica dos ativos, mas também os limites da atuação regulatória e os reflexos no campo tributário. Por quê? Porque os ativos ambientais, eles podem ser compreendidos como direitos, como títulos, como certificados que representam determinado atributo ambiental que é juridicamente reconhecido e economicamente valorável. Então, nessa categoria, além dos créditos de carbono, outros instrumentos como os certificados de energia renovável, as cotas de reserva ambiental, os títulos que são vinculados à conservação de recursos naturais também se vinculam. Então, vejam vocês que o elemento comum a todos eles qual é? Eu estou convertendo um bem ou um serviço ambiental em um ativo que seja suscetível de apropriação econômica. Esse é o ponto. E aí, queridos, vejam, os créditos de carbono, eles justamente se destacam nesse conjunto, por quê? Porque eles apresentam, antes de mais nada, um elevado grau de padronização, de mensuração e de comparabilidade internacional. Por isso que essa característica dele facilita a circulação em mercado organizado, inclusive com a participação de intermediários financeiros, de plataformas de negociação, mecanismos de liquidação que estão cada vez mais sofisticados. À medida em que essa infraestrutura se desenvolve, se intensifica o debate sobre eventual financiarização desses ativos. A financiarização do crédito de carbono não significa, veja, necessariamente transformar o crédito automaticamente num valor mobiliário ou num instrumento financeiro típico. Significa antes que esses ativos eles passam a ser negociados em ambientes que se assemelham funcionalmente aos mercados financeiros tradicionais. Tem formação de preços, tem contrato derivativo, tem operações a termo, tem estratégia de hedge. Então, esse fenômeno ele amplia a liquidez do mercado e também produz riscos jurídicos que são adicionais. Não tenham dúvida disso. Veja, só deixa eu responder aqui uma pergunta. O Sérgio fez um questionamento, considerando a estrutura. Então, veja. Nesse caso, eu vou responder essa pergunta, Sérgio, de uma forma objetiva, técnica, operacional, e separando para você o que é juridicamente seguro, o que é aceitável com cautela e o que deve ser evitado, tá? O advogado ou consultor jurídico ele não pode confundir o intermediador de crédito de carbono. Ele não pode assumir a posição que comprometa a independência técnica dele, que comprometa o dever fiduciário, comprometa a ética profissional. Então, o ganho nesse sentido deve ser o quê? Na decorrência da prestação intelectual,
estratégica e jurídica, não da circulação do ativo ambiental em si. Tá? Então, nesse caso, o que eu coloco como um modelo que é juridicamente mais adequado de remuneração? Primeiro, fazer honorários fixos por etapa, né? Que é um modelo que é mais básico, regulamentado. É um modelo mais limpo juridicamente. É o mais fácil de defender em qualquer auditoria, em qualquer due diligence. Então, você tem um diagnóstico jurídico regulatório do projeto, tem estruturação ambiental, tem o compliance regulatório ambiental, de ESG, tem o assessoramento na certificação e tem o suporte jurídico na comercialização. Isso você não faz nenhuma intermediação, você não intermedia nada. Tem aquela questão que é aquele FII mensal que se cobra de assessoria estratégica, né? Que é o modelo ideal para empresas que são emissoras, para aquelas que são compradoras institucionais, para holdings, para aqueles que desenvolvem projetos, né? Então, esse FII, ele vai remunerar o quê? Uma governança jurídica contínua, análise de risco regulatório, compliance, estruturação de política interna, interface que se faz com auditoria. Então, esse modelo já é muito mais adequado após a estruturação do mercado regulado. Tem aquele que é o success fee jurídico, né? Também é juridicamente aceitável, desde que o sucesso esteja vinculado ao quê? Esteja vinculado à obtenção de certificação, aprovação regulatória, a uma validação jurídica do projeto e ao fechamento contratual. Só que, veja, ele não pode ser percentual sobre o valor do crédito negociado como ativo, não pode ser uma comissão por tonelada comercializada, não pode ser uma comissão que é um valor que seja vinculado a uma remuneração à revenda do crédito. Tem que deixar claro que o êxito ele é jurídico-regulatório, não é um êxito mercantil. Isso no mercado voluntário, ele é aceitável com cautela. Já no mercado regulado, ele é aceitável, mas exige uma redação muito rigorosa, tá? Então, nesse ponto, a gente tem todos esses detalhes a serem observados. Perfeito? Então, nesse sentido, queridos, o Jefferson, eu estou justamente escrevendo agora, né, já que você colocou esse ponto, eu estou escrevendo justamente sobre a tributação no mercado de carbono, tá? E eu falo justamente destas etapas de observância e, consequentemente, até de mecanismos de regulamentação e de até aferição de contratação nesse sentido, tá? Só para poder finalizar, queridos, a nossa aula de hoje, amanhã a gente está na continuidade. Então, veja. Do ponto de vista regulatório, nós temos uma indagação sobre até que ponto os créditos de carbono eles devem ser submetidos a um regime próprio no mercado financeiro. Porque essa resposta, veja, ela não é trivial. Porque se, por um lado, a ausência de qualquer supervisão pode abrir espaço para as práticas especulativas e de perda de integridade ambiental, por outro lado, a aplicação indiscriminada dessas regras de mercado de capitais, ela pode inviabilizar justamente a função ambiental primária dos instrumentos. Então, pode ter um desvio de finalidade. Agora, sob a ótica jurídica, a qualificação do crédito de carbono como um instrumento financeiro exigiria o preenchimento de requisitos específicos, tais como a promessa de remuneração, expectativa de retorno financeiro, ROI, e a captação de poupança popular. Então, em muitos casos, especialmente no mercado voluntário, tais elementos eles não estão presentes de forma clara. Então, isso vai dificultar o enquadramento desses créditos como valores mobiliários. Vejam, ainda assim, não se pode ignorar que determinadas estruturas contratuais que envolvem créditos de carbono podem assumir contornos financeiros relevantes.
fundos de investimento, securitizações, contratos futuros, operações estruturadas que são baseadas em ativos ambientais já estão surgindo em diversos mercados. Então, nessas hipóteses, o crédito de carbono ele deixa de ser um instrumento ambiental e passa a integrar uma operação financeira mais complexa. Agora, essa sobreposição de regime normativo, isso gera um desafio que é significativo para o direito. Por quê? Porque o mesmo ativo ele pode ser simultaneamente um instrumento de política ambiental, um bem intangível negociável e um componente de uma operação financeira estruturada. Então, cada uma dessas dimensões atrai um conjunto distinto de normas, de princípios, de autoridades regulatórias. Para o direito tributário, essa ambiguidade ela é particularmente relevante. Por quê? Porque a tributação de operações financeiras ela vai seguir uma lógica distinta daquela aplicável à circulação de bens ou à prestação de serviço. Então, a forma como o crédito de carbono é inserido em determinada estrutura contratual, ele pode se alterar substancialmente em se tratando do regime tributário incidente, inclusive no que se refere à caracterização de receita, de ganho de capital e de incidência de tributos indiretos. E, além disso, a financiarização excessiva ela pode gerar o quê? Distorções em relação justamente aos objetivos ambientais originais do crédito de carbono. É aquilo que eu falei, um desvio de finalidade, mesmo que seja em sentido estrito. A transformação do crédito em mero ativo especulativo vai deslocar o foco da redução efetiva de emissões para a maximização de ganho financeiro. Então, isso compromete a legitimidade do sistema, tanto perante a sociedade como perante os reguladores. Então, esses elementos eles acabam por reforçar o que? A necessidade tanto de uma abordagem jurídica, que é mais cautelosa e também mais contextualizada. A análise de crédito de carbono não pode prescindir da compreensão da sua função ambiental primária. Veja, ainda que se reconheça a crescente complexidade econômica e financeira das operações em que esses ativos estão inseridos. Agora, veja, é inevitável que o mercado de carbono ele não pode ser compreendido adequadamente a partir de uma perspectiva que seja exclusivamente doméstica. Desde a sua origem, o crédito de carbono é um fenômeno marcado por uma intensa transnacionalidade. Então, as normas, padrões técnicos, os arranjos institucionais, eles ultrapassam as fronteiras estatais. Eles conformam um sistema de governança global que é complexo e é multifacetado. Então, essa característica impõe a nós, impõe ao jurista a necessidade o quê? De dialogar tanto com as fontes normativas não tradicionais e também com mecanismos de coordenação internacional, que vai escapar do modelo clássico de produção legislativa. Então, a gênese dessa governança global ela está associada justamente à constatação de que o problema climático ele possui uma natureza que é essencialmente transfronteiriça. As emissões de gases de efeito estufa, elas não se restringem ao território do estado em que são geradas. Vai produzir impacto difuso e global. Então, essa realidade, ela inviabiliza soluções que sejam puramente nacionais. E vai exigir, óbvio, algum grau de coordenação internacional, ainda que de forma simétrica e ainda que de maneira progressiva. Então, o mercado de carbono ele emerge como um dos instrumentos hoje que são privilegiados de cooperação internacional em matéria climática. Então, ele vai permitir que a redução de emissões ocorram onde os custos são menores. Isso independentemente da localização geográfica. Ao mesmo tempo que ele vai criar incentivos econômicos
para a transferência de recursos e de tecnologia. Então, para que esse sistema possa funcionar, é indispensável que nós tenhamos padrões que sejam comuns de mensuração, verificação e de certificação. Hoje nós temos os estándares internacionais que já cumprem essa função, que estabelecem metodologias técnicas para calcular emissões, os critérios de adicionalidade, os procedimentos de auditoria, a regra de rastreabilidade do crédito. Então, embora eles não emanem diretamente de estados soberanos, esses padrões, eles exercem uma influência normativa que é significativa na medida em que eles condicionam a aceitação e a valorização dos créditos nos mercados internacionais. Isso é um fato. Então, não há como você falar, não, eu vou atuar diretamente no Brasil com uma norma própria sem se ater às questões internacionais. Impossível. Impossível. Ô Jair, nessa sua questão, né, se a gente pode utilizar alguma legislação internacional, não só podemos, Jair, como devemos. Tá? Só que, lógico, utilizar como método de referência com cautela e com consciência do limite jurídico. Né? Não se trata de mera importação de normas, mas usar os marcos que podem ser internacionais com critérios que são interpretativos, com critérios argumentativos, como critérios de classificação jurídica, de precificação econômica. Então, nesse caso, a gente tem lá o artigo 6º do Acordo de Paris, né, que hoje, nessa pergunta que você fez, é o principal fundamento jurídico internacional, seja para reconhecer o crédito de carbono como resultado de mitigação que são transferíveis internacionalmente, seja para legitimar a mensuração econômica de redução de gases. Então, ele não vai criar um tributo, ele não vai fixar preço, mas o artigo 6º ele vai conferir um status jurídico internacional ao crédito, dizendo que ele é um ativo ambiental mensurável e negociável. Então, no Brasil, a gente pode usar isso para quê? Parâmetro de interpretação sistemática, como fundamento de compatibilidade internacional do crédito, que é nacional, e também como base para defender que o crédito ele não é nem fictício, nem especulativo. Ele é um resultado ambiental que passa a ser reconhecido globalmente. A União Europeia também tem. Nós temos um modelo regulatório que hoje talvez seja o mais sofisticado e mais juridicamente testado no mundo, é o da União Europeia, é o ETS. Então, nesse sentido, ele pode ser usado, sim, no Brasil como modelo de arquitetura jurídica, mas não como norma vinculante. Pode sustentar, sim, a precificação para o mercado e é juridicamente legítimo. Né? E tem também hoje, talvez, o que o Brasil esteja mais próximo, que sejam os relatórios sobre o carbon pricing da OCDE, né? Porque a OCDE, veja, a Organização em Cooperação dos Países de Desenvolvimento Econômico, ela não legisla, mas ela vai definir a linguagem técnica que vai ser aceita tanto pelos fiscos, inclusive o fisco brasileiro, como por reguladores. Então, ela vai tratar o crédito de carbono como um instrumento de internalização de externalidade, como um ativo econômico regulado e com um mecanismo que é distinto de um tributo ambiental direto, que é o que acontece com o imposto seletivo que a gente vai tratar amanhã. Então, veja, qual que é o uso prático da OCDE? Né? Faz distinção entre o mercado de carbono, ele legitima, né, a diferença entre mercado de carbono e carbon tax, que é a tributação seletiva, sustenta que o crédito ele é diferente de uma receita tributária originária e vai, com isso, reforçar a tese de neutralidade fiscal e estrutural. E os estándares privados, né, que são utilizados como metodologia tanto de precificação como de integridade ambiental, que tem o Golden Standard, a Verra e por aí vai. Né? Então, esses são os marcos, queridos, perfeito? Então, veja, o nosso encontro de hoje, a gente conseguiu dar uma dimensão dessas diferenciações, a dimensão como que isso pode vir a impactar diretamente na questão
do direito tributário, que a gente vai pegar mais pesado amanhã com relação a isso. E aí amanhã eu já passo para vocês, inclusive, também, vou deixar já repassado isso para o pessoal da ESA, um material para que vocês tenham acesso e, a partir daí, que a gente possa criar um grupo nosso, que eu acho que é muito relevante, para fins, queridos, de... então, Jefferson, dá ideia, cara, vai ser muito legal se a gente conseguir fazer tanto uma pós que envolva essa parte, né, dessa ligação entre ambiental, internacional, tributário e econômico, que engloba toda essa parte. Eu acho que seria extremamente válido, ainda mais no mercado que, no Brasil, começa a ser aquecido. Queridos, obrigado pela atenção de vocês. Eu peço perdão por ter saído um pouquinho mais cedo, mas amanhã prometo que eu compenso vocês, tá? Para mim, sempre é uma honra, sempre é um privilégio estar com vocês. Peço as desculpas pela oscilação também da própria internet. Espero que amanhã nós não tenhamos esse problema. Mas, queridos, o que vocês precisarem do professor Caio Bartini, vocês têm aí, eu vou deixar com vocês aqui numa mensagem o meu e-mail, tá? Se vocês precisarem de algo, nós estamos juntos. Obrigado pela presença de vocês nessa manhã. É muito gratificante tê-los aqui. E amanhã nós estamos juntos aí para poder tratar a respeito destes determinados assuntos. Beleza, queridos? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Amanhã eu encontro vocês, tá?